Bom dia a todos. Hoje, não é? Poderíamos estar na escola com a nossa festa da colheita. Não estamos, certo? Mas não é por isso que vamos ficar tristes, certo? Vamos se alegrar, tá bom? Vamos agradecer a Deus por tudo, não é isso? E pensar que este momento vai passar e daqui a pouco estaremos todos na escola. Vamos aproveitar o momento para comer uma canjiquinha, uma pamonha, não é isso? É ótimo esse período para ficar em casa, também para se distrair um pouco, certo? Eu sei que tá todo mundo meio confuso com tudo que tá acontecendo e com a adaptação de estar estudando em casa. Então, hoje nós teremos aula de ciências, certo? Tia vai falar um pouco sobre as plantas, certo? As plantas, como todo ser vivo, as plantas precisam de solo, não é isso? Água, ar e luz para sobreviver. E como todo ser vivo, as plantas também nascem, crescem, reproduzem e morrem. Eu trouxe aqui para vocês uma figura que mostra bem isso, certo? A sementinha, ela vai crescendo, ó, dando seu fruto e depois ela vai morrendo, certo? Então, como todo ser vivo, como eu já falei, as plantas nascem, crescem, reproduzem e morrem. E as plantas também precisam de ar, água, um solo bem fértil para ela poder crescer bem forte, não é? Porque o solo, ele tem muitos nutrientes e sais minerais que as plantas precisam muito, certo? Então, além de água, ar, luz, as plantas precisam também de solo fértil, tá bom? Então, o que vamos falar mais sobre as plantas? A utilidade das plantas. As plantas são utilizadas para fazer móveis, para alimentação, para ornamentação de ambientes, produção de remédios e roupas, certo? Como assim, tia? A madeira vem da planta, não é isso? Das árvores. Então, ela é utilizada para fazer móveis, certo? Um exemplo, móveis. Alimentação, gente, muito simples. O milho, não é? Que é dessa época. Então, o milho é uma planta, é um alimento em que o milho é um fruto, não é isso? É um alimento que a gente consome, certo? Como as frutas, os vegetais, as hortaliças, tá bom? Como a macaxeira, a banana. Então, são exemplos de alimentos que vêm das plantas, são frutos, como eu já falei. Alguns são raízes de plantas, como a macaxeira, a batata, o inhame, tá bom? Então, esse exemplo aí é para alimentação. Vamos lá, para ornamentação. Todo mundo hoje, quase todo mundo hoje no mundo adora ter uma planta em casa. Quem não gosta, né? Então, para ornamentação, é aquela planta que a gente usa para enfeitar um ambiente. A gente bota na sala, para dar mais cor na sala, dar mais vida, não é isso? Um jardim da nossa casa, tá bom? Então, produção de remédios. Exemplo, produção de remédios. Erva doce, cidreira, que a gente usa para fazer o chá, que usa para fazer lambedor, certo? Então, esse exemplo é para remédio, plantas medicinais, tá bom? E roupa. O algodão, por exemplo. O algodão, ele é usado para fazer tecido que fazem nossas roupas, certo? Então, algodão, que é usado para fazer tecido. E o tecido faz nossas roupas. O tecido, a gente envia lá para a costureira e a costureira faz nossas roupas,
certo? De uma maneira bem simples, tia tá explicando para que vocês possam entender, tá bom? Então, existem plantas terrestres, lembra? Plantas terrestres são aquelas que estão na terra, mas também existem plantas terrestres que são capazes de sobreviver entre as rochas, não só na terra, no chão, como também nas rochas, feito paredão. Quem já viu paredões de rochas e algumas plantas saindo dessas rochas? Tem algumas plantas que conseguem viver assim. Algumas pessoas chamam trepadeiras, não é isso? Como é o caso da samambaia, da dama da noite, certo? São exemplos de plantas que vivem em rochas. Elas não vivem no chão, praticamente no chão, elas saem nas rochas. E também são plantas que algumas pessoas têm em casa em chachinho. Quem tiver, o pai e a mãe em casa, chachinho, que essas plantas estiverem, mostrem a seus filhos para eles entenderem melhor, certo? Também tem as plantas aquáticas. As plantas aquáticas, elas vivem na água, certo? As plantas que vivem na água, elas são chamadas de aquáticas, que é o caso da Vitória Régia, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa é a nossa pequena aula, a nossa pequena revisão de ciências sobre o conteúdo as plantas, tá bom? Eu agradeço a compreensão de todos, sempre friso nos meus vídeos, gosto de frisar que essa pandemia não foi uma coisa nossa, ninguém esperava, então infelizmente nós temos que ficar com aulas assim, remotas, não é? Mas a tia tá morrendo de saudade e não vejo a hora de voltarmos todos para a escola, tá bom? Então, a nossa atividade vai ficar no livrinho na página 26 e 27, tá bom? Realizem a atividade na página 26 e 27, tá certo? Então, um cheiro em todos. Repito, tô morrendo de saudade e não vejo a hora de voltarmos para a escola, tá bom? Estou morrendo de saudade de acompanhar o desenvolvimento de vocês, mas devido a esse momento, é melhor que fiquemos assim, em casa, certo? Fiquem em casa. Então, beijo.